Sexta-feira, a gente pensa um pouquinho na semana, pensa um pouquinho, né, no que a gente está levando da vida. E hoje a nossa prosa é sobre errei. E agora? E nós conversamos com a Sabrina Oliveira e a Ana Júlia, que também comentaram sobre esse tema. Vamos acompanhar juntos? Quando eu erro, eu me sinto assim, um pouco mal, né? Eu até choro quando eu erro. E às vezes eu quero ser melhor cada dia mais e tentar não cometer o erro novamente. E fico pensativa, eu acho que eu fico até sem dormir. Me dá uma dor de cabeça, fico pensando, entendeu? Eu fico uma pessoa que eu nem reconheço, choro bastante. E quando você, em algum momento da sua vida que você errou, isso fez mal até a sua saúde? Já, porque me dá ansiedade, né? Eu como muito quando eu tô com ansiedade e fico muito pensativa. E isso aí não é bom. Olha, eu não tenho muita facilidade de lidar com meus erros. Eu sou a pessoa que sofre, eu choro, fico com ansiedade, remoo aquilo, tipo assim, por muito tempo. É muito difícil pra mim. E eu me entendo assim desde quando eu sou pequena. Eu lembro, de situações minhas, criança, aprendendo matemática, e quando eu errava, eu chorava e não queria mais. E é isso, eu lido com isso até hoje. Você se cobra muito? Sim, muito. Interessante a Sabrina e a Ana Júlia, né, trazerem esse, porque parece um tormento mesmo, é sofrido demais. Eu estou aqui com a Lúcia Oliveira, que é terapeuta sistêmica, e que outro dia conversando comigo, ela falou assim, Mônica, quantas vezes a gente erra, né? E praticamente em todas as vezes que a gente erra, a gente se critica, a gente se culpa, nos cobramos até ficarmos assim exaustos. Por que a gente tem esse comportamento, Lúcia? Obrigada por ter vindo, viu? É um prazer te receber aqui. Obrigada por me convidar. Nossa, então, casa nova, né? Nova. Horário novo, tudo muito lindo. Tudo novo muito e tudo obrigada. Gostoso demais. E com essa turma assistindo também, né? Por que a gente tem esse comportamento? E, aliás, a Lúcia estava me contando que errou. A gente pensa que terapeuta não erra? Erra, né? E por que a gente tem isso? Porque a gente acredita ser perfeito. A gente quer sempre acertar, sempre ser perfeito e a gente quer ser reconhecido, são muitas camadas. Eu quero ser amado, eu quero ser respeitado e quem erra é condenado. Quem erra perde alguma coisa. E aí, falando de mim, foi isso que aconteceu. Há pouco tempo atrás, eu cometi um erro, tomei atitudes que eu não deveria ter tomado. Sabe quando você precisa ter, assim, a maturidade de 60 anos e você acha como se tivesse 15? Sei muito bem disso. Foi basicamente isso que aconteceu comigo. E eu comecei a me maltratar. Eu comecei a me julgar e a falar, gente, como eu sou uma terapeuta, eu tenho as informações, como eu agi dessa forma. E aí aquilo foi me corroendo, me fazendo mal, até que eu parei e pensei, pera, é porque eu sou humana. Antes de ser uma terapeuta, antes de ser uma profissional, eu tenho humanidade. Então eu tenho feridas, eu tenho crenças, eu tenho muitas coisas que podem ainda ser atingido. E sofrer e errar me faz humana e me faz melhor profissional, porque quando eu erro, melhoro, eu levo as pessoas junto comigo, os meus pacientes junto comigo. E aí a gente viu, você acompanhou também a Ana Júlia e a Sabrina, eu senti até a dor delas, assim, né? Uma delas até suspirou profundamente. O choro que vem porque errou, o sentimento de culpa, a ansiedade, a compulsão. Isso pode acontecer quando a gente não assume ou tem vergonha dos erros? Pode acontecer quando eu tenho vergonha e culpa pelo meu erro. Uma falou que ela desde criança ela errava na prova. Isso, e aí ela ficava. Se ela fosse minha cliente, eu ia perguntar como era essa educação, com o que os pais passaram para ela como valor, porque vem da nossa infância também. Então, eu tenho a questão da vergonha e eu tenho a questão da culpa. E é interessante entender que a vergonha e culpa são coisas diferentes. Vergonha é quando eu lido com o externo. Eu faço algo errado e eu tenho medo de ser julgado, então eu vou lidar com a vergonha. Culpa é quando eu julgo eu comigo mesmo. Essas duas coisas me fazem... Tem que saber qual que pesa mais para saber qual lugar eu começo a trabalhar. E a gente erra a todo momento ou não? A gente erra no trabalho, nos relacionamentos. Onde é que está esse erro? Uma das nossas amigas errou, quando errava na prova de matemática, se autoflagelava praticamente, né?
A gente erra a todo momento, Lúcia? A gente erra a todo momento. Se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa vida... É do erro? É que a gente vai errar, não tem como. Você está começando com um problema, eu tenho certeza que tem tentativas e erros aqui o tempo todo para vocês se organizarem, porque faz parte do processo. O tempo todo eu estou aprendendo coisa nova. Por mais que eu tenha 10 anos de terapia, vai aparecer um cliente com um problema que vai me trazer desafios. E talvez naquele momento eu preciso errar, eu preciso acertar comigo, com o outro. Então o tempo inteiro a gente está errando. Só que falaram pra gente que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que ser impecável. E isso é de uma crueldade com a gente incrível. Não é? Porque, assim, é um peso significativo. Ninguém é assim. Ninguém. Não tem como. Não tem como, não. Principalmente se está começando. Deixa eu trazer aqui a opinião de uma pessoa que comentou conosco. É claro que ele não quis que a gente divulgasse o nome aqui, mas deixa eu trazer. Ele falou o seguinte: trabalhava com serralheria e um cliente fez um orçamento com ele para um portão. Aí ele passou o preço e não sabe o que aconteceu, ele só incluiu o preço da mão de obra e não do material. A pessoa assinou o contrato e ele se viu obrigado a cumprir o compromisso, né? Entregou e instalou o produto. Aí na hora da instalação, na solda, ele tomou um choque enorme. Mas ele cumpriu com um erro e o cliente não ficou sabendo de nada. Eu achei de uma maturidade significativa dessa pessoa que participou conosco, Lúcia. Maturidade e, assim, clareza emocional, né? Então, saber que tudo isso aconteceu e manter. Isso é muito, muito raro. Na maioria das vezes, a gente começa a se culpar. E ele ter essa maturidade de não passar para o cliente é o que a gente busca todos os dias, né? Nossa questão de errar. Como que eu faço, a partir do meu erro, me centralizar e continuar? E eu quero até saber depois, errei com alguém, né? E aí, como é que eu faço? Eu perdoo, conto, perdoo não, peço perdão, conto. Já eu trago essa pergunta minha para a Lúcia, porque agora a gente tem mais opiniões. E nós vamos conferir o que disseram a Raíssa Marques e a Letícia Lacerda. Vamos lá. Sempre quero tentar agradar todo mundo, então se eu vi que eu errei e a pessoa ficou chateada comigo, eu não sei lidar muito bem com isso. Eu vou ficar magoada, vou sentir emocionalmente mesmo, e ainda mais se for uma pessoa do meu convívio, né, eu não vou saber como lidar com essa situação de chegar num lugar e essa pessoa tá chateada comigo, então eu vou acabar me chateando também. Eu sou muito perfeccionista, né, em relação ao que as pessoas vão achar de mim e em relação aos meus próprios compromissos, seja trabalho, seja os estudos, né. Então, se eu fiz algo que eu sei que me prejudicou, né, uma coisa minha, eu vou me cobrar bastante, com certeza, para tentar não errar de novo. Eu tendo a remoer o meu erro durante algum tempo. Acredito que isso seja normal, ainda mais por eu ser uma pessoa um pouco ansiosa. Mas eu tento sempre tirar uma lição positiva daquilo para não acabar prejudicando muito, né, o meu psicológico, o meu emocional. Então eu sempre tento ver o lado bom tirar um aprendizado, né, daquela situação. Interessante isso que ela disse, porque é possível tirar um aprendizado desse erro. A gente aprende com o erro. A função do erro é te ensinar. Né? É você pensar numa criança, quando ela erra, ela cai, ela está aprendendo a andar, ela cai, aí ela levanta e aprende que ali ela não pode andar mais, que ali ela não pode mais pegar. Então, a função do erro é que você cresça. Só que o que acontece? Ao invés, a menina falou que ela tira as conclusões, ao invés de tirar as minhas conclusões, o que eu faço? Eu começo a remoer, que foi o que a outra falou. Fica mexendo naquele negócio ali. Fico mexendo naquele negócio como se eu não pudesse ter vivido aquilo, como se eu não pudesse ter feito aquilo. E tem erros que são, esse erro que a pessoa declarou, foi ele com ele mesmo, com o trabalho dele. Beleza, ele já estava profissionalmente, isso, né? Talvez ele teve um prejuízo financeiro, mas foi isso. Mas e quando eu tenho prejuízo psicológico? Ou quando eu tenho prejuízo, ou eu prejudico a outra pessoa? É esse o lugar que eu vou ficar falando, poxa, eu tinha que ser bonzinho, eu tinha que ser perfeito, eu tinha que ser isso, e fica mexendo nesse lugar. E o que aquela primeira amiga nossa disse, também virou um imbróglio, porque a pessoa ficou chateada com ela não sabe como conversar, e ela também fica chateada. Se eu errei com alguém, o melhor é ser sincero,
É sentar e conversar? Do que ficar remoendo e deixar essa história ganhar uma proporção ainda maior, Lúcia? Depende do alguém. Tem pessoas... Interessante isso, hein? Tem pessoas que, quando você erra, ela fica tão magoada que ela não quer te ver pintado de ouro. E aí, você vai ter que trabalhar o fato de que, sim, talvez essa pessoa vai passar o resto da vida magoada com você, porque ela não está pronta para o seu pedido. E aí você vai ter que se perdoar e conviver com isso. Eu vou dar um exemplo meu de uma outra coisa. Minha mãe faleceu, eu era 20 anos, mocinha, né? E a minha mãe morreu de infarto fulminante. Meu Deus. Foi. Numa sexta-feira. Mas na quarta-feira ela me ligou. Eu fiz assim, gente, porque eu sou velha, antigamente era assim. E aí ela me ligou e eu, como uma boa jovem emburrada, briguei com minha mãe. A senhora é muito chata. Ó, faz o seguinte, plaf, desliguei o telefone na cara dela. Na quarta-feira ela morreu, né? Na sexta. Terapia para chegar nesse momento, para falar sobre isso, mas para dizer que há coisas que eu vou fazer que eu não vou poder ressarcir. Então eu vou ter que aprender a viver com o que eu cometi, com o que eu fiz e seguir. E seguir com aquilo. Com aquilo. Tem esse caso em específico da minha mãe e tem a pessoa que você pode ter errado, porque a gente erra feio. A gente erra muito feio. E a pessoa também tem o direito de não querer te perdoar. E tá tudo bem. Tem que tá tudo bem. Aí o problema é que não dá para mergulhar nisso. Não, aí não dá para mergulhar nisso. Aí você vai ter que entrar nas suas dores, nas suas feridas, se auto-perdoar. Que se auto-perdoar é muito mais, muito mais pesado que perdoar o outro. Então, errar é um lugar muito complicado. Errar com o outro é pior. Essa história sua mexeu comigo, menina. Nossa. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Lúcia Oliveira, que é terapeuta sistêmica. A gente está conversando nessa sexta-feira justamente sobre isso. Se permitir errar e, a partir daquilo ali, construir um caminho. Eu quero saber de você, lá no meu WhatsApp, 99897.000 e lá no nosso canal do YouTube. Você já errou? Não tem problema nenhum você contar isso pra gente, tá? Nós estamos aqui em casa, então conta pra mim. Já volto com você, viu, Lúcia? A gente está falando hoje sobre errar, que faz parte da nossa condição humana. Mas quando erramos, nos sentimos péssimos, culpados, ansiosos. Como lidar com o erro e nos libertar dessa culpa? Quem nos ajuda é a Lúcia Oliveira, que é terapeuta sistêmica. Aí eu estava conversando com ela, vou trazer aqui outras perguntas. Essa questão, eu errei com o outro muitas vezes não me perdoa, vai embora, né, e tal. Agora, há casos em que as pessoas erram conosco e a gente passa pano? Nossa, muito. Depende de quem erra com a gente e quais ganhos eu vou ter para passar pano. Porque para eu passar pano, eu tenho um ganho secundário. Qual ganho eu estou tendo? O que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou passando esse pano? E aí, de repente, percebi que é um ganho ou não é um ganho. Na verdade, eu vou dar um exemplo, eu estava falando do relacionamento afetivo mesmo. Muitas vezes, eu vou falar do lugar da mulher, que eu tenho trabalhado muito isso, a mulher está num relacionamento ao qual ela percebe que o outro lado está falhando bastante. Mas eu quero estar casada, eu quero ser a escolhida para ter um par. Então, para eu estar naquele lugar, eu vou amenizando as coisas, eu vou deixando passar. Ou eu estou numa empresa e eu preciso muito daquele emprego. E aí o meu chefe faz uma coisa ou outra e eu vou deixando passar. Esse é o lugar de ganhos. Tem lugares maiores, mas esse é o mais tranquilo, assim, para você poder parar e pensar. Deixa eu trazer alguns comentários aqui da turma que sempre participa comigo, né? A minha amiga Cláudia tem muita dificuldade em pedir desculpas e o filho é igualzinho. Fica até arrependida, mas nunca pediu desculpas. Até volto atrás no erro. Achei interessante essa expressão dela, mas sem pedir desculpas. E o filho é igual. Interessante essa comparação que ela fez. Cláudia, né? É a Cláudia. Cláudia, amiga, a gente precisava descer um pouco, assim. Eu entendo que dentro de você deve ter um lugar, assim, de... Eu vou usar uma palavra para ser forte, mas arrogância. Entendi. Tá? Um lugar onde, assim, por quê? Por que eu não posso falar para o outro que eu errei? Por que eu não posso me vulnerabilizar? E eu acho que a palavra é a vulnerabilização, porque se eu fizer isso, eu posso ser menos, então eu volto atrás, mas eu continuo aqui. Então, o lugar de se diminuir, se mostrar pequena, que é o que a gente está falando, de se humanizar, é muito interessante. E por que seu filho repete? Porque faça o que eu falo,
né? Não faço o que eu faço. E ele tá vendo por repetição, a gente tem neurônios espelho, então ele vai seguir assim. Essa questão de às vezes não pedir desculpas, não reconhecer, tem a ver com o medo de parecer vulnerável e fraco? Tem a ver com esse medo, tem a ver com a capacidade que eu não tenho de me humanizar. É orgulho. Eu falei, a palavra parece pesada, mas a gente precisa. É orgulho, é prepotência, é arrogância. E é esse o lugar, e talvez o meu erro não seja errar, talvez o meu erro seja não admitir, não pedir desculpa, não me diminuir. Porque a partir do momento que eu me diminuo, eu me humanizo a partir do outro, talvez eu até cometa menos erros. Porque aí eu não preciso estar sempre acertando. Se eu precisar estar sempre acertando, eu me forço menos. E aí eu fluo melhor na vida. Fluir. A Elaine, do Santa Mônica, disse o seguinte: o pior do erro é quando nós mesmos nos julgamos de forma cruel e doentia. Quando você erra injustamente com uma pessoa que não merecia. Deve ter passado por uma experiência aí, né, Elaine? Olha, quando a gente erra com pessoas que não merecia, a gente tem que parar para pensar onde está a nossa crueldade. Para que e onde mora tanta crueldade dentro de mim? Mas aí eu perguntaria também, será que a pessoa não merecia mesmo? Em qual lugar? Então eu teria que, sabe, assim, olhar para muitos outros lugares. Se a pessoa chegou na minha frente e me pôs em situação de ataque, porque se eu errei, pode ser alguma palavra, muitas camadas, o que está acontecendo? Quando eu erro com alguém que não merecia, eu começo a me punir. E uma coisa que eu preciso falar para todos e a gente esquece, o erro por si só já vem com a punição. O erro por si só, ele já vem com a consequência. Para que eu estou aumentando o que já vai ser pesado? Lenha na fogueira, né? Exatamente. O erro já é por si só. Ali, erra e fica paradinho esperando. Vai vir a consequência, vai ser pesado. Interessante isso. A Marta Lima, do Luizote. Tá chovendo aí no Luizote, Marta? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Já errei e sofro muito. Choro, fico muito triste. Até quando eu erro meu crochê, aí eu fico com raiva. Jogo pra lá até me acalmar e consertar. Mas quando erro, o erro prejudica alguém, aí eu peço desculpas e tento consertar o erro. Isso é possível? Ô, querida, obrigada, viu, pelo depoimento aqui. Eu faço crochê também, quero deixar isso claro. Você faz crochê? Eu faço. Não sabia. Eu bordo, e quando eu erro bordar também, eu fico brava até. Não é? Olha, tem erros que são consertáveis, tem erro que não, né? Eu posso... Por exemplo, posso te falar alguma coisa que eu posso matar seus sonhos, matar suas esperanças com a minha fala, e eu posso, como é que eu vou corrigir isso? Não tem como eu corrigir. Então, o que pode ser corrigido, a gente corrige. O que não pode, vai entrar no que nós falando do bloco passado. Eu vou ter que aprender a conviver com os meus monstros, que é o erro mais pesado. A gente consegue se libertar quando toma consciência disso, do que cada um vai fazer naquele seu momento do erro? A gente se liberta, a gente respira aliviado, Lúcia? Liberta. O primeiro passo para libertar é você entender a sua humanidade. O segundo passo é você dar um passo para trás. Eu convido o meu cliente sempre a olhar como se ele estivesse vendo um filme. Analisa, por que eu errei? Aonde foi que aquilo ali pegou? Depois que eu fizer isso, eu paro de me maltratar, porque eu me maltratar não vai me levar para lugar nenhum. E aí depois eu falo, verdade, eu errei, eu sinto muito. Como que eu posso fazer diferente a partir de agora? Ai, você é tão inteligente emocionalmente. A Célia, errar e continuar errando ainda é um erro. Lamúria, chororô não resolvem. Tem que focar na solução e não no problema. Saber dizer não, escolher o que é melhor e querer ser melhor do que somos também. Quem muito passa o rodo, uma hora vira pano de chão. Menina, você fez uma reflexão maravilhosa pra gente encerrar aqui, Lúcia. Né? O que você comenta a respeito disso aqui? Gostei demais. Muito bem. Cortella fala uma coisa, o professor Cortella fala uma coisa. Tem uma frase que é assim, é errando que se aprende. E ele fala, não é errando que se aprende, é aprendendo com o erro. É ser ressignificando o erro. E foi isso que ela falou. Eu erro, ressignifico e aprendo. E aí eu cresço com ele. Tenho certeza que a gente aprendeu muito aqui hoje com a Lúcia Oliveira. Me dá pra beijar, que é terapeuta sistêmica. Eu tô com a mão fria de nervosa que já acabou. Tá tudo certo. E volte mais vezes, tá bom? Só convidar. Foi um prazer. Muito obrigada. E obrigada a você também que participou. Adoro quando vocês estão comigo, tá?